Vamos falar de equipamentos para a produção de cerveja. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer e eu sou Marcos Câmara e hoje o assunto é equipamento para a produção de cerveja. Comparando equipamentos, sem enrolação, já anotei o roteiro aqui, estamos evoluindo, hein? Agora a gente tem roteiro, brincadeira, são os tópicos. Tá ok, equipamento, vamos falar da panela Single Velcio. Não sei se é essa a pronúncia correta, meu inglês é péssimo, mas vocês entenderam. Panela Single Velcio, que é a panela elétrica. O tribloco, que é 3 panelas. E o nosso Biab, queridinho Biab, que é o nosso querido aqui do canal que a gente produz no Biab. Vamos começar falando da panela elétrica, Single Velcio. Aqui a nossa cerveja Sierra Nevada. Link aqui, ó, o card para vocês verem a produção dela. Sensacional. Vamos lá. Single Velcio, panela elétrica. Vantagens. Vantagem da panela elétrica. A panela elétrica, para quem não sabe do que eu estou falando, é aquelas panelas, né, toda automatizada, que você tem de 40, de 30, de 40, de 50, 70 litros, né, que você coloca na tomada, coloca a temperatura, joga seus maltes, ela faz a recirculação automática, faz tudo automático ali, e no final você levanta e parte para a fervura. É um Biab automatizado, a verdade é essa. Panela elétrica é um Biab todo automatizado, né? Funciona com resistência elétrica. Desvantagem. A desvantagem, ela funciona bem, tá, gente? Porque a gente tá falando contra o equipamento, não. A gente tá dando os poréns. Ela funciona bem, é automatizada, é uma maravilha, ocupa pouco espaço para quem mora em apartamento, que nem é o meu caso, é uma maravilha. Desvantagem. O preço é muito alto, né? Coisas de 4 mil, 5 mil reais, uma panela aí para 50 litros, 40 litros, uns 5 mil reais, acredito. A última vez que eu vi estava nisso, muito caro, e ela só funciona em 220 volts. Toda casa que eu conheço aqui em BH é 127, ela só funciona em 220. Já é uma desvantagem, você teria que mandar mudar seu... Não sei o que tem que ser feito, mas teria que ser 220 volts para ela funcionar. Segunda desvantagem. Gente, quando você compra um equipamento desse, você tem que pensar numa coisinha chamada manutenção. Você não pode acreditar que você vai comprar um equipamento desse e ele vai funcionar para sempre sem dar manutenção, cara. Sem dar defeito. Claro que dá defeito, carameliza o mosto na serpentina, o que mais acontece com esse equipamento que tem serpentina, carameliza tudo, dá maior problema, queima a bomba de recirculação, é muito problema. E imagina você com a panelinha elétrica, pela manhã, 8 da manhã, você já preparou tudo, já moeu os maltes, já encheu ela de água, já está recirculando, chegou na temperatura, você jogou seus maltes, daí 30 minutos, acaba a energia elétrica. Acabou a energia elétrica. Acabou o seu processo todo, você perdeu tudo, porque não tem jeito de você pôr fogo nela. O máximo que você vai conseguir fazer é pôr um rabo quente, né? Um ebulidor por cima e tentar. Mas não tem energia elétrica para o ebulidor. Ebulidor não dá. Teria que ser fogo. Mas não dá para pôr ela no fogo, porque a parte de baixo dela tem os fios, que vai a resistência de plástico, não vai dar, vai queimar tudo. Não deu. É uma desvantagem dela também, certo? Manutenção, é 220 volts, se acabar a energia você não faz cerveja, é muito cara,
Essas as desvantagens. Mas tem as vantagens. Eu não estou falando contra. Você quem decide. Eu estou falando isso para quem não começou ainda, está querendo escolher um equipamento para você pôr na balança. Panela elétrica. É a famosinha do momento. A maioria dos caras aí tem dela e falam que é maravilha. Eu não quero, nunca vou ter uma panela elétrica. Porque tem um terceiro motivo que eu acho. A energia elétrica é mais cara do que o gás. Eu sei que é, porque eu vim da indústria. E na indústria, os grandes fornos são a gás. Porque gás é mais barato que energia elétrica. Ok? Ponto. Minha casa é 127 volts. Não é 220. E panela elétrica dá problema de manutenção que eu vou gastar dinheiro para resolver. Então falamos aí da Single Velsion, panela elétrica. Agora nós vamos falar do tribloco, 3 panelas, que é um sistema mais conhecido, né? Eu não vou falar aqui, gente, do Hermes, porque é bem parecido com o tribloco, né? Vou falar do tribloco, da panela elétrica que eu já falei, e vou falar do Biab que eu uso. O tribloco, gente, é um sistema com 3 panelas. Uma panela para fervura, uma panela de mostura e uma panela com água que você deixa a água reservada ali para lavagem dos grãos. Você acaba de fazer sua mostura, já joga por bomba para a panela de fervura e vai jogando a água para lavar os grãos. Esse sistema é excelente para essa lavagem de grãos, que nesse sistema você faz uma lavagem adequada dos grãos, porque você consegue submergir o grão com a água nova e depois vai jogando tudo para panela de fervura. Então ali sim faz uma excelente lavagem dos grãos, retira o máximo de açúcar. É o sistema mais eficiente do que a panela elétrica e do que o Biab, mas o mais eficiente 2%. Essa é a diferença de eficiência de equipamento, gente. É 2-3%. 2-3% para quem faz até 50 litros é muito pouco para sofrer. Agora, se você tem uma micro cervejaria que você faz 300 mil litros, 500 mil litros, aí 2% é muita coisa. Aí tem que se pensar em fazer alguma coisa. Mas não é nosso caso caseiro. Então, o sistema de 3 panelas é muito eficiente. Você consegue fazer uma lavagem dos grãos extremamente eficiente. Outra coisa, você não pega peso. Por quê? Você jogou os grãos que estavam secos, vai jogando aos poucos ali na água, não pegou peso. Na hora da recirculação, recircula normalmente e os grãos ficam quietos no lugar. Você não vai ter que erguer cesto no final. Depois, na hora da lavagem dos grãos, você jogou o mosto para a tina de fervura e está jogando água nova, vai sair tudo por bomba, vai jogar tudo para lá, seus grãos vão ficar secos nessa panela, depois você tira aos poucos, não pega peso. É uma grande vantagem. É eficiente, não pega peso. A desvantagem é que é 3 panelas. É 3 panelas para lavar no final. 3 panelas, tem que lavar todas as tubulações, todas as bombas. Geralmente usa soda cáustica para passar dentro da bomba. Tem que lavar tudo, sanitizar tudo, é muita coisa. É um sistema grande, não cabe em qualquer lugar. Se você mora num apartamento, segunda desvantagem é essa, não vai caber. É lógico que você vai falar: ah, eu conheço gente que mora em apartamento e tem sistema tribloco. Sim, tem. Tudo é possível, tem de tudo. Eu tenho um cachorro de 40 quilos dentro de um apartamento. Tudo é possível, mas tem os prós e tem os transtornos. Se eu tivesse um tribloco aqui dentro, a minha área de tanque não existiria. Ia ficar só para ele. É possível, mas ia ter um transtorno. Não é adequado. É mais adequado para quem tem uma garagem, uma casa, tem um grande cômodo só para ele. E aí você faz esse sistema tribloco que fica montado ali, você não precisa desmontar ele. Entendeu? Faz a limpeza para trazer uma mangueira, jogar água, limpar tudo. Ok? Então essa
é a vantagem, não pega peso. Desvantagem, é grande, é trabalhoso para limpar, exige uma certa manutenção também, né? Tem as bombas e é mais caro do que é tão caro. O preço é parecido com as panelas elétricas, porque o sistema tribloco você pode usar como fonte de energia de calor o gás e pode usar também ou usar as resistências, né, elétricas com controladores de temperar, né, com controladora, que é uma single Velcro, vira uma single Velcro de 3 panelas, entendeu? Um sistema tribloco pode ser usado a energia elétrica para aquecer a água, para fazer a fervura, do mesmo jeito. Mas a desvantagem é essa, é grande. A grande desvantagem é essa, é grande e você tem que ter espaço para ele. Tem que ter espaço. Se eu morasse numa casa com um terreiro bom, eu teria um tribloco a gás. Eu teria um tribloco com aquecido a gás e para mim evitar levantar o cesto de grãos. Meu grande calcanhar de Aquiles hoje é esse. Então, mas é um sistema legal também se você tem espaço, se você mora numa casa, vale a pena pesquisar sobre ele. Nosso terceiro sistema, o queridinho das galáxias, nosso sistema Biab. Vou até encher meu copo porque hoje que eu estou gravando esse vídeo já é quarta-feira. Ele só vai ao ar na segunda, mas já é quarta-feira, e quarta-feira, para quem é aposentado, é praticamente sábado. Sistema Biab. Sistema Biab é o sistema que se usa uma panela com um cesto de inox, né? Ou um saco de voal. Você faz tudo numa panela só. O grande macete do Biab é o seguinte: tem uma panela grande. Se você pretende fazer 20 litros, tem uma panela de 45. Você pode fazer 40 litros. Por quê? Você vai usar a água total. Você não precisa nem fazer lavagem dos grãos. Você usa a água total, terminou a mostura, você ergue o cesto, deixa escorrer, liga e parte para a fervura. Essa é a grande vantagem do Biab. Você usa uma panela só, ergueu o cesto ou o saco de grãos, deixa escorrer, parte para a fervura. Ah, mas eu gosto de fazer a lavagem dos grãos. Cara, essa lavagem dos grãos que é feita no Biab não é lavagem dos grãos, não se engane. Você ergue o cesto e joga a aguinha por cima. Isso não é lavagem dos grãos. Para lavar os grãos, eles teriam que ficar submersos na água nova. Submerso. Aí quando você deixasse escorrer com a bomba ou levantasse, aí ia tirar todo o açúcar que tem nos grãos. Mas aquela aguinha ali regando ali como se fosse flor, não adianta nada. Então melhor usar água total, levanta o cesto, parte para a fervura. O Biab tem essa vantagem, é uma panela só, você não precisa de muito espaço. No apartamento, na cozinha de um apartamento, você faz cerveja, entendeu? Tem um fogareiro. Por que eu tenho um fogareiro? Porque fogareiro de alta pressão. Eu ligo o gás nele, ele tem uma alta pressão, aquece rápido, faz tudo muito rápido. Num fogão normal de baixa pressão, você vai levar mais tempo para aquecer 40 litros de água. Vai levar mais tempo para aquecer. Fora levar mais tempo para aquecer, o peso da panela, né? Se você faz 5 litros, 6 litros, tudo bem. Mas se você faz 20 litros, você põe 35 litros de água total. O peso em cima de um fogão geralmente não é legal, né? Então você tem um fogareiro, igual vocês vêem no meu vídeo aí, fogareiro, panela e o saco de voal. Ergueu o saco de voal, escorreu, pôs para ferver, colocou seu lúpulo, resfriou com o chiller ou usa no chill. Menos problema ainda, né? No chill é quando você deixa resfriar naturalmente. Tem vídeo no canal sobre o no chill.
Então, o Biabe é praticidade pura. E tem pessoas que usam o Biabe, com resistência elétrica também. A resistência elétrica dentro da panela, põe um saco de voal ou cesto e aí mete pressão lá, liga na tomada e faz. Eu não sei. Eu acho que não é viável porque voal encosta na resistência, carameliza. O problema da resistência é isso, carameliza. Chega uma hora que, conforme for o tempo que você pôs lá, vai caramelizar, vai na manutenção. Gás não, cara. O gás, a manutenção dele é trocar. Acabou o gás, põe outro. Né? Então, eu acho o Biabe com fogareiro imbatível. Mas, tem desvantagem também, né? Eu não tenho as desvantagens aqui para não falar que eu estou defendendo o Biabe. Tem desvantagens. Biabe, desvantagem. A maior delas, erguer o cesto de grãos. Se você faz mais de 20 litros, 20 litros é tranquilo. Você faz 50 litros, 60, 70 litros, erguer o saco de grãos, o cesto de inox ou o saco de grãos é extremamente pesado. Aí a solução é, você pode usar um guincho, aqueles guinchos catraca, erguer o saco de grãos. Tem uns sistemas aí que o pessoal, serralheiro faz, as treliças, você levanta o saco de grãos. Já é um problema a menos, mas é um problema erguer o saco de grãos. E pra mim acho que é só esse. Biabe é só esse. Aí eles vão falar assim, mas o Biabe é menos eficiente. Cara, eficiência. Por exemplo, você tem Biabe. Aí você vai falar assim, o tribloco faz lavagem dos grãos. O Biabe não faz, então o Biabe é menos eficiente. É 2% menos eficiente. 2%. Cara, nas estatísticas 2% nem conta. Hoje eu tô 2% menos bom. Hoje eu tô 2% melhor do que ontem. Cara, 2% não conta. Então, por isso eu sou Biabe Futebol Clube. E a nossa cerveja Sierra Nevada. Acompanhe nosso canal sobre tudo que eu falei aqui hoje, né? Lavagem de grãos, tudo que todos os tópicos que eu falei aqui hoje, tem vídeo no canal. Só tenha um pouquinho de paciência e procurar aí. Qualquer dúvida que você tenha, procure aí no canal. Esse foi o vídeo de hoje, senhoras e senhores. Deixe um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Fui!